Olá, bom dia a todos e a todas que entram em nosso ambiente virtual para este quinto e último encontro do GIE, Indústria 4.0 e Transformação Digital. Bom dia, Alain, bom dia, senhor Andréas, Tony, Conrado, bom dia, Débora, João Paulo, Paulo Henrique. Vejo nomes conhecidos, muito bom tê-los aqui conosco. Como de costume, nós vamos aguardar 1 ou 2 minutos no máximo para que todas as pessoas entrem em nossa sala. Muito bem. Então, mais uma vez, excelente dia a todos e a todas. Como eu dizia anteriormente, este é o quinto e último evento do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital. E o tema que será abordado neste encontro virtual de hoje é inovação e desafios na eletrificação veicular. Para abordar este tema, convidamos 2 especialistas, cujos nomes e currículos eu apresento agora. Nosso primeiro convidado é o Avelino Souza, que possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, sendo especialista pós-graduado em Engenharia de Veículos Híbridos e Elétricos. E, atualmente, ele está trabalhando como especialista em sistemas de powertrain elétrico da Bosch, coordena o grupo de trabalho de powertrain no Comitê de Eletromobilidade da Associação de Engenharia Automotiva e é membro do grupo de trabalho Bosch Senai Paraná, tendo criado o primeiro curso de pós-graduação em Engenharia de Veículos Híbridos e Elétricos do Brasil. E o nosso segundo convidado é o Zeno Nadal, que possui graduação em Engenharia Industrial Elétrica pela UTFPR e é especialista em eficiência energética pela mesma instituição. Possui ainda mestrado em Desenvolvimento de Tecnologias pelo Instituto LACTEC e atuou na Copel Distribuição S.A. de 2010 a 2022 na Engenharia da Distribuição e Superintendência de Smart Grid e Projetos Especiais. Atualmente, o Zeno é Head of Customer Experience na GreenV Mobilidade Elétrica, atuando como professor nos cursos da GreenV Academy. Bom, instrução prática que eu sempre passo para o nosso público é a seguinte: para interagir com os palestrantes, utilizem o Question and Answer, Q&A, que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. Caso vocês tenham perguntas, comentários a fazer, utilizem, por favor, essa ferramenta e, oportunamente, nós faremos a leitura deste comentário ou da pergunta. Bom? E caso alguma pergunta ou comentário não seja apresentado durante o evento, nós encaminharemos essa pergunta para o palestrante em específico e ele, posteriormente, dará a resposta. Nós poderemos encaminhar essa resposta por e-mail. Bom? Bom, é chegado o momento de agradecer aos nossos patrocinadores, aos patrocinadores Masters do ano de 2022 da Arraca Paraná, que são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa, e também aos patrocinadores do Grupo de Indústria 4.0 e Transformação Digital, a GEMI, Trox, Lix Atones, Renner Coatings, Prose, Statomat e OKE. O nosso agradecimento sincero a todas essas empresas que apoiam a Câmara, apoiam este nosso grupo de intercâmbio
e permitem, assim, que a Câmara continue promovendo encontros de qualidade para a difusão do conhecimento a respeito destes grandes temas. Por fim, eu vou apresentar o nosso coordenador, que está presente hoje, o coordenador do GE Indústria 4.0 ITD, que é o Daniel da Rosa, conselheiro da RACA Paraná e ACO da ThyssenKrupp Division Steering. Então, Daniel, a palavra é tua. Desejo a todos e a todas um excelente evento. Muito obrigado, Augusto. Queria dar as boas-vindas a todos os participantes. Eu sei que entre os participantes tem também o diretor da nossa RACA Paraná e alguns conselheiros participantes, inclusive pessoal que entende bem dessa área. Então, todos bem-vindos. Nossa última live do ano, um tema que eu considero muito, muito interessante, porque além de envolver tecnologia, inovação, transformação digital, é um tema que mexe muito com a parte geopolítica mundial. As questões de petróleo, questões de gás, etc., questões de custo, e, ao mesmo tempo, tem um impacto muito grande em meio ambiente. Então, nessas palestras, a gente vai focar muito nessa questão do impacto do meio ambiente também. Nós vamos falar um pouco também sobre hidrogênio. Hidrogênio é um material interessante, que ele é muito abundante na Terra, mas relativamente difícil de ser obtido e precisa, às vezes, de muita energia para ser obtido. Então, o balanço de energia é interessante, mas também é uma opção, né? Então a gente vai falar um pouco sobre ele. E entra na eletrificação, porque hidrogênio, às vezes, pode estar no tanque, mas, às vezes, o hidrogênio também pode estar em células de combustível, que, por sua vez, ativam motores elétricos dos veículos. E, é claro, a gente vai falar aqui em veículos, mas a gente tem que lembrar em mobilidade, não só em veículos. Todas as aplicações, inclusive de hidrogênio também, recentemente está sendo um avião testado com hidrogênio, então todas as aplicações envolvem toda a mobilidade. Então envolve carros, envolve trens, caminhões, barcos e tudo mais. Então toda a questão de mobilidade é bem afetada. Então vai ser super interessante. Meu muitíssimo obrigado ao Avelino e ao Zeno por dedicarem o tempo e participar do conhecimento. Eu sei que vocês dois têm um conhecimento profundo na área, então agradecimento muito grande de compartilhar o tempo, a experiência e o conhecimento de vocês, que é a função da RACA Paraná, né? A gente criar esses ambientes onde a gente traz tema para debate e a gente também traz esse conhecimento e com isso a gente contribui para os associados da RACA Paraná e contribui nessas lives para o público em geral, né? A gente abre também para o público participar. Eu acho que a gente contribui muito nessa função de trazer esses temas, principalmente de inovação. Então, muito obrigado. Eu vou fazer a moderação. Na coordenação, eu faço essa coordenação junto com o Joelso, da Bosch, ele também é co-coordenador, nós coordenamos junto esse grupo. Hoje ele não pode estar presente, mas ele tem ajudado muitíssimo a gente aqui em todo esse trabalho também. Então, meus agradecimentos a ele também. Tá bom? Então, para a gente não esticar muito, aí no final eu vou fazer um pequeno spoiler no final dessa apresentação, comentando alguns temas que a gente pretende tratar nas lives e mais ainda nas presenciais, ano que vem mais presenciais, desse grupo de transformação digital, inovação e indústria 4.0, tá bom? Então, para não esticar mais, então, eu queria agradecer a todos e passar a palavra primeiro para o Avelino, correto, Avelino? É isso mesmo. Bom dia, obrigado. Em primeiríssimo lugar, então, eu queria agradecer aí o convite da HK na pessoa, no colega Joelso aqui, da Bosch, né, e todo o time da HK, e também ao Zeno aí por estar compartilhando comigo esse momento para a gente trocar uma ideia em torno da eletromobilidade. Vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. Só confirmem para mim, por favor, que estão vendo. Eu estou vendo bem. Estamos vendo, sim. Então, eu vou passar por esses pontos aqui, falando da eletromobilidade do futuro, né, e como que a gente consegue caminhar em direção ao mercado de massa da eletromobilidade, né? Eu vou passar por uma introdução, falar de
mercados e tendências. Vou falar da eletrificação na divisão Powertrain Solutions da Bosch, vou falar um pouquinho do portfólio de produtos, da organização da nossa empresa globalmente e algumas mensagens finais. Para começar, né, mostrando aqui o quão amplo é o mundo da eletromobilidade na Bosch, né? Nós temos números que são bastante relevantes e que também demonstram como a eletromobilidade já está disseminada no mundo. São mais de 4 milhões de veículos eletrificados, híbridos e elétricos rodando no mundo com componentes da Bosch, né? E a tecnologia Bosch híbrida, ela equipou o primeiro veículo híbrido a ser lançado, né? E hoje temos mais de 120 programas de veículos em desenvolvimento com a tecnologia de powertrain da Bosch. Então, essa é a nossa missão, né? Fornecer componentes, máquinas elétricas, eletrônica de potência, unidades de comando, globalmente. E para isso, a gente oferece soluções desde sistemas para micromobilidade, como bikes elétricas, scooters, passando por carros de passeio, e veículos comerciais, né? Então, com isso, a gente está abraçando todos os segmentos de veículos para permitir esse mercado de massa, viabilizar o mercado de massa da eletromobilidade. Com isso, a gente contribui para o atingimento da visão da nossa empresa, né? Invented for Life, é o nosso norte, e a eletromobilidade nos impulsiona também a atingir essa visão. Aqui uma matriz mostrando por tecnologia, né, de veículo, os segmentos em que a Bosch atua, como mencionei há pouco, desde bikes elétricas, passando por scooters de diversos portes, né, iniciando o segmento de veículos de passeio até veículos comerciais pesados, com uma gama ampla de potência, né, de tração elétrica e de também tensão de barramento para atender a todas essas diferentes aplicações. E o mercado da eletromobilidade? Aqui eu falo um pouquinho quais são os impactos, né, na eletromobilidade. Na dimensão mercado, nós temos a China como o mercado principal de eletrificação. Por outro lado, o share de veículos elétricos na Europa cresce muito, é bastante marcante, eu vou mostrar daqui a pouco números. Os custos de bateria estão decrescendo a taxas de 10% a 20% ao ano, né? E a bateria, o sistema de bateria, ele é o principal responsável na estrutura de custo de um veículo elétrico, então isso é muito relevante. É um mercado dirigido pelo custo, ou seja, o custo é sempre determinante. E nós temos também um outro fato de mercado importante, que é o aumento dos postos de carga, né, para veículos elétricos, que vai ser o centro da fala do nosso colega Zeno logo em seguida. Na dimensão legislação, nós temos restrições quanto a emissões, né, legislações cada vez mais restritivas. Nós temos banimentos, né, regionais em amplitudes geográficas diferentes, cidades, países e regiões para o motor de combustão interno. E temos também um incentivo muito forte para veículos elétricos através de subsídios. Vou mostrar daqui a pouco alguns números. Do ponto de vista de consumidor final, a gente percebe claramente o aumento da aceitação pelo veículo elétrico, né, crescendo continuamente, quebrando barreiras, quebrando paradigmas, quebrando erros de entendimento de como é o uso do veículo e como que o veículo se integra no dia a dia das pessoas. O veículo elétrico ele é muito adequado para casos específicos de uso, como o segundo carro da família, para pessoas que moram nos grandes centros urbanos e precisam se deslocar para trabalhar, um típico veículo de cidade, né? E um outro ponto de vista do consumidor final que impulsiona a nossa eletromobilidade é a consciência ambiental, né? Na dimensão montadoras e provedores de mobilidade, a gente vê um foco muito forte nessa área da eletromobilidade,
com movimentações de interiorização de produção, montadoras passando a produzir plataformas completas de powertrain de veículo elétrico, montadoras chinesas se tornando players globais, né, devido ao impulsionamento inicial que a eletromobilidade ganhou na China. As montadoras de lá passaram a ser players globais nesse sentido. A cooperação entre montadoras, a gente também vê muito comumente na mídia, né, especializada, acordos, parcerias entre montadoras para diminuir o risco financeiro e dar mais impulso ao desenvolvimento dos vários setores tecnológicos que envolvem o veículo elétrico. E o impacto do Covid no negócio também é bastante relevante aqui do ponto de vista de montadoras e provedores de mobilidade. A dimensão tecnologia, eficiência é a chave, ou seja, tudo que se busca em torno do veículo elétrico é aumento de eficiência, né, para que a cadeia de consumo de energia, desde o poço até a roda, seja cada vez mais eficiente e vá viabilizando, desse ponto de vista também, não só econômico e financeiro, mas também ambiental, a introdução do veículo elétrico na nossa rotina diária. Sistemas de integração nos veículos puramente elétricos também é uma tendência. Eu vou mostrar alguns sistemas, né, que são exemplos de como se integra componentes que normalmente seriam separados e a importância disso, né, na redução de custo, na racionalização de desenvolvimento e no impulsionamento da indústria e do veículo. Uma nova arquitetura eletroeletrônica, também aumento de complexidade na arquitetura eletroeletrônica, a tecnologia nas unidades de potência, né, a bordo dos veículos em silicon carbide, que aumentem muito a eficiência energética do sistema como um todo, e as tensões, tecnologicamente falando, estão se estabelecendo em torno de 400 volts para carros de passeio e 800 volts para veículos super esportivos de passeio e veículos comerciais. E do ponto de vista de competidores, nós temos uma altíssima pressão por custo, ou seja, a indústria do automóvel elétrico ela tem que gerenciar um paradoxo. Enquanto desenvolve uma nova tecnologia, ela precisa constantemente reduzir custos, isso é desafiador, e também novos entrantes no mercado, né? Um exemplo marcante é a Tesla. Quais são os drivers globais para a eletrificação, né? São 3 os principais, como eu falei há pouco, as leis de emissão cada vez mais apertadas ao redor do mundo, o banimento de veículos movidos por motor a combustão ao redor das cidades, nos centros urbanos, e políticas de subsídios e incentivos de diversas ordens ao redor do mundo. Falando em impacto ambiental, né, CO2 sempre vem como destaque. Então, aqui nós temos um número para exemplificar. Na matriz de produção de energia elétrica alemã, nós temos um impacto favorável, né, do veículo puramente elétrico, reduzindo entre 19% e 27% a emissão de CO2 ao longo de toda a vida, quando comparado com o veículo movido a combustão. Falei há pouco sobre incentivos, né? Então aqui a gente tem um mapa, quanto mais escuro o azul aqui, maior é o nível de incentivo para a aquisição do veículo, né? Então nos Estados Unidos, na Europa Central, a gente tem os mercados que mais subsidiam, né, a aquisição do veículo para o consumidor final, e nós temos Canadá, China e Índia como mercados que seguem essa tendência. Falando de infraestrutura, o boom da eletrificação veicular não aconteceria se não fosse acompanhado pelo aumento também proporcional da infraestrutura de carregamento. Então, aqui nós temos um gráfico que mostra claramente, daqui a pouco eu vou mostrar o de veículos, vocês vão ver que eles se correlacionam, né? Então, entre 2015 e 2025, quadruplicou o número de eletropostos disponíveis na Europa, só como uma referência. O que mais que é preciso para o mercado de massa? Nós precisamos de soluções de carregamento nas áreas metropolitanas, nas áreas de condomínio, né, residenciais e comerciais. Nós precisamos de carregamento rápido
em estações públicas de recarga, nós precisamos de carregamento de alta potência nas rodovias. Mas o Zeno, com certeza, vai discorrer muito sobre esse tema aqui. Como eu falei, vejam a correlação do número de veículos crescente, né, ao longo dos anos, com o crescimento também de eletropostos. Aqui nós temos um número mostrando que o crescimento de veículo em torno leva a um market share de em torno de 16,6% na Europa já atualmente, né? E outros mercados muito agressivos na penetração da eletromobilidade, como Estados Unidos, Europa, todos os seus países. Falando de número acumulado de veículos ao redor do mundo, olhando para 2021 aqui, o último dado que a gente tem, números que já impressionam, né? 6 milhões de veículos já acumulados na China, em torno de 4 milhões na Europa, 2 milhões nos Estados Unidos e cerca de 1 milhão na Alemanha. Mostro aqui agora cenários de evolução, né? Para onde vai a evolução do mercado em termos de percentual nas suas diversas tecnologias de powertrain. Então, nós temos dois cenários possíveis aqui que foram prospectados, o evolucionário, ou seja, se continuar na mesma tendência atual, e o cenário da mobilidade elétrica, em que a taxa de penetração da eletromobilidade seria ainda mais agressiva, e a gente vê números gerais aqui muito relevantes, marcantes, né? Do BEV, o veículo puramente elétrico, com mais de 50% do mercado, mas ainda assim, a gente vê aqui embaixo, em tons de cinza, a presença da motorização e do powertrain a combustão, a coexistência deles em função da adequação ao uso. Falando de mobilidade, a Bosch acredita no powertrain mix, né? Ou seja, tanto a tecnologia de fuel cell, que se prevê terá 3 milhões de novos veículos registrados em 2030, como a tecnologia de veículos a bateria, né? Em que se espera que cerca de 35% em 2030 dos novos veículos registrados sejam dessa tecnologia. O dado de eficiência que marca nessa tecnologia, eficiência de até 98% da energia disponibilizada na bateria para que ela entregue nas rodas do veículo. O veículo híbrido, a tecnologia híbrida continua tendo uma importância muito grande, né? Com 50% do sharing de mercado por volta de 2030. Por quê? Porque com essa tecnologia se alcança até 15%, né, de redução de consumo. Por exemplo, na tecnologia híbrida mild hybrid 48 volts. E nos veículos movidos a combustão, como se mostra no gráfico lá, haverá um share importante de veículos movidos a combustão, motores a combustão ainda, no futuro, nas próximas décadas, e para isso a tecnologia é a tecnologia de combustíveis sintéticos renováveis, né, produzidos a partir de conceitos renováveis. A eletrificação pode ser entendida a níveis diferentes aqui, segmentos, né, abrangendo desde carros de passeio até veículos pesados. A nível de sistemas, nós temos a tecnologia híbrida mild hybrid, leve, 48 volts, a híbrida strong, que pode ser plug-in, a bateria pura, né, e a fuel cell. E a nível de produto, todas as tecnologias têm que ser desenvolvidas em paralelo, porque todas têm a sua penetração de mercado. Falando rapidamente aqui das topologias, nós temos a hibridização 48 volts, também chamada de mild hybrid, né, que entrega a possibilidade de se eletrificar os motores a combustão como um sistema auxiliar elétrico de maior tensão, permitindo 15% até de redução de emissão local de CO2. Ela possibilita que o veículo rode com motor a combustão desligado em autoestrada, quando as condições permitem. Regimes stop and go nas cidades para tráfego pesado e também estacionar o veículo de maneira automática em modo elétrico e reduz o consumo de combustível. A Strong Hybrid, né, ou seja, a híbrida completa, em que o motor de
elétrico de tração também pode tracionar e mover o veículo, ou seja, o veículo pode ser movido na topologia paralela tanto pelo motor a combustão quanto elétrico. Ela pode também receber o feature plug-in, ou seja, ser carregada por tomada. Ela contribui fortemente, né, para o atendimento às legislações de emissões de CO2, e uma característica marcante dessa tecnologia é o prazer ao dirigir, né? A sensação de dirigir com a disponibilização de torque imediato na tração elétrica. O veículo puramente elétrico, com a utilização de energia muito eficiente, conforme mencionei, né? Podendo atingir até 96% de eficiência da bateria até a roda. Ela disponibiliza torque pleno desde o começo, ou seja, é uma sensação de esportividade ao dirigir é muito interessante nesses veículos. Ela quase não gera ruído, essa tecnologia de powertrain, e pode alcançar até 500 km de autonomia, dependendo das tecnologias a bordo, como, por exemplo, o driver do motor elétrico em silicon carbide. Aqui a tecnologia de fuel cell, como mencionada no início, né, você pode ter o hidrogênio sendo utilizado, né, num sistema de stack de célula combustível junto com oxigênio para gerar energia elétrica e carregar a bateria, e também gerar calor, que pode ser utilizado a bordo do veículo. O hidrogênio, então, passa a ser a fonte de energia elétrica a bordo. Emissão local de CO2 é zero. Cobre grandes distâncias, né, de até centenas de quilômetros, essa tecnologia de powertrain, e ela também permite o carregamento, o abastecimento rápido, apenas em alguns minutos. Aqui é uma amostra, então, resumindo o que eu falei, dependendo da tecnologia de powertrain que você usa, você aumenta o grau de redução de emissão de CO2, né, indo desde do híbrido leve, 48 volts, até os sistemas puramente a bateria e fuel cell. Aqui uma paleta dos veículos que a Bosch disponibiliza com a sua tecnologia desde 2010, híbridos e elétricos, né? São mais de 2,5 milhões de inversores já colocados no mercado em 120 programas de veículos diferentes, com mais de 2,3 milhões de máquinas elétricas. E o que se precisa para isso? Se precisa pensar, né, para o mercado massificado de eletrificação, em vencer as barreiras potenciais da eletrificação, né? A infraestrutura, o custo do veículo e a autonomia. Como se faz isso? Com tecnologia, trabalhando inovação em custo, integração de sistema e função, padronização de componentes, energia, eficiência energética. Exemplos disso, inversores, né? A Bosch, desde a sua primeira geração de inversores em 2010, ela obteve 700% de aumento de eficiência em volume e em peso, e o tempo todo, desde 2010, ela conseguiu redução de custo para o seu cliente. Conceito de integração de sistemas, aqui nós temos o eXodrive, um exemplo bastante marcante disso. Nós temos a máquina elétrica integrada com o inversor de potência e a caixa de transmissão e diferencial, onde os componentes são comunizados, sistemas de refrigeração, sistemas de barramento de alta tensão, tudo isso é compartilhado, viabilizando dessa maneira a racionalização de custos para o cliente final. Padronização de componentes, nós temos o exemplo da bateria 48 volts, né, onde a Bosch desenvolveu um sistema que abrange vários portes diferentes de veículos com um só part number, o que racionaliza muito o custo e contribui para a redução de custo final do veículo. Eficiência energética, citei algumas vezes, a tecnologia de silicon carbide nas unidades de potência dos inversores controladores dos motores permitem altíssima eficiência energética. Avelino? Sim. Avelino, você me desculpe, posso te interromper um pouquinho? Claro. Tem uma pergunta aqui de um dos participantes que eu acho que é interessante, eu queria já encaixar antes de esperar o fim. Quando você comentou sobre as arquiteturas híbridas, ele está perguntando como é que você vê aquela solução do range extender, aquele tipo de solução onde o motor a combustão ele não chega a tracionar o veículo,
mas ele é utilizado para gerar energia para a bateria. E Certo. ele quer saber se... Oi? Sim, E ele quer sistema saber híbrido se... externo. Isso, é. E ele quer saber se isso daí você acha que seria, ou qual é a tendência hoje mais ou menos utilizada do que outras arquiteturas. Ela não é a mais utilizada, mas a gente conhece aplicações, né, e montadoras, inclusive com participação global, que estão lançando veículos com essa tecnologia, né? Então, ela depende muito da estratégia de mercado, da exigência local de redução de emissão, de uma eficiência energética, e para alguns casos, né, a combinação desses fatores faz com que a escolha na matriz de decisão de uma montadora para o seu powertrain seja essa solução. Então, por exemplo, no Brasil nós sabemos a tecnologia Flex Fuel, né? E ela acoplada com esse conceito aí permitiria em graus variados a utilização de etanol no motor a combustão, carregando uma bateria com a tração sendo feita puramente elétrica. Então, são opções tecnológicas, mas a nível global ela não é a predominante, mas está presente. Legal. E mais uma perguntinha, se você permite encaixar aí, Avelino. Você comentou várias vezes sobre 48 volts, né? Muita gente ainda está acostumada com os carros comuns, que é 12 volts, né? Então, vocês poderiam explicar um pouco de novo, rapidamente, por que 48 volts? Quer dizer, por que tivemos que sair de 12 volts e ir para 24 volts? E agora, falando em 48 volts, o porquê disso? Sim. Bom, é uma questão de ter mais energia a bordo, né? O sistema 48 volts, se a gente lembrar lá da fórmula da física lá, ela vai nos permitir mais potência a bordo, né? E como o aumento do número dos consumidores elétricos a bordo por motivo de conforto ou segurança nos veículos modernos, você já tem uma propensão, né, uma motivação para a introdução do sistema de potência elétrica mais elevado. O outro é que ele pode contribuir de diversas maneiras para a redução de consumo, né? Então, na partida do veículo, pode-se usar o modo elétrico, né? Tipicamente o stop and go, por exemplo, num veículo 48 volts é feito pelo sistema 48 volts. No Brasil, a legislação não permite, mas na Europa permite-se o coasting, né? Que é você colocar o veículo em modo de movimento contínuo com o motor de combustão desligado, e aí entra em ação a tração elétrica 48 volts, que apesar de ser de muito baixa potência, para a potência demandada pelo veículo como um todo, mas naquela situação em que o veículo está embalado, está num plano, ele é suficiente para manter o veículo na sua velocidade cruzeiro. Também é um outro recurso de redução de consumo. E também estacionamento, né? Manobras de estacionamento autônomas, por exemplo, já está entrando no mercado, podem ser feitas exclusivamente com a tração elétrica, com o motor de combustão desligado. Então, dependendo novamente da mesma combinação de fatores que eu mencionei há pouco, dependendo do nível de legislação local, o timing em que as legislações são apertadas, né, tanto de emissões de gases poluentes como de redução de emissão de CO2, gases de efeito estufa, você tem a tecnologia 48 volts como eventualmente sendo a mais adequada para um determinado conjunto de fatores, de exigências, né? Legal. Obrigado, Avelino. Desculpa interromper, se pudesse continuar então. E para os Sim, participantes, fiquem à vontade de colocar pergunta aqui, eu vou, na medida do possível, tentando encaixar. E aquelas que a gente não encaixar, a gente faz no final da palestra, tá? Obrigado, Avelino. perfeito. Imagina. Então, mostrando aqui o resumo do portfólio, aqui a gente tem a simbolização de alguns produtos representando em imagem, né, o portfólio. Na linha High Voltage, falando em Power Drive, nós temos as nossas máquinas elétricas, 100% máquinas elétricas síncronas de ímã permanente, né, que são as máquinas de maior eficiência energética. Nós temos os sistemas IEXOS que eu mencionei ali, ou seja, você tem um sistema modular, que é um dos fatores de impulsionamento, né, do mercado de elétricos. Você tem esse conceito que racionaliza custo, racionaliza espaço, racionaliza peso,
e ao mesmo tempo traz eficiência energética. Inversores de vários tipos, né, standalone, mas também integrados em módulos e com tecnologias que permitem aí a menor desperdício de energia na função do inversor, né? Nós temos o segmento de gerenciamento de energia e suprimento de energia, onde entram os conversores DC-DC, lembrando que, sem exceção, um veículo elétrico, ele precisa de uma conversão DC-DC, porque o barramento sempre vai ser acima de 12 volts, e aí nós temos os consumidores clássicos a bordo, que continuam sendo 12 volts, né? Então, nós precisamos de abaixamento de 48 para 12, de 300 para 12, de 400 para 12, de 800 para 12. Então, esse componente ele está sempre presente no sistema do veículo elétrico. Charger Converter, ele vai na mesma linha de você ter um módulo com funções e componentes integrados para racionalização máxima das funções. Então, nesse componente, nós temos o sistema Charger On-Board e temos o sistema conversor DC-DC integrados. O sistema Fuel Cell, vou mostrar daqui a pouco um pouco mais, mas aqui está representado o stack de Fuel Cell, né? E na parte de sistemas de controle, nós temos, além das clássicas ECUs, né, Electronic Control Units, nós temos agora as Vehicle Control Units, que devido à complexidade dos veículos elétricos, os diversos subsistemas que precisam ser integrados e gerenciados, atendendo às questões como as de segurança funcional, né, na arquitetura eletroeletrônica do veículo, esse componente assim como sendo chave também no desenvolvimento de um veículo eletrificado. E na linha de 48 volts, mild hybrid, nós temos os conversores de 48 para 12 e o sistema de bateria que eu mencionei há pouco, né, padronizada, 48 volts. Então, com isso, a gente vai desde veículos de passeio leve até comerciais pesados. O que a gente precisa para o mercado de massa? A gente precisa de padronização e economia de escala, né? E com esses conceitos que eu mencionei, junto com a integração e customização desses componentes, é que uma sistemista como a Bosch consegue entregar soluções para as montadoras que vão contribuir de maneira decisiva para quebrar uma daquelas barreiras que mencionei há pouco, que é a de custo do veículo elétrico, sempre comparado com o veículo convencional. Aqui mostrando a área de atuação da Bosch, né? Somos 2.300 colaboradores da Bosch globalmente trabalhando na eletrificação de powertrain, né? Com operações na Europa, pesquisa e desenvolvimento na Alemanha, plantas de manufatura, de máquina elétrica, desenvolvimento e planta de power electronics, de inversores e conversores. Também na Hungria, nós temos plantas de desenvolvimento de máquinas elétricas e unidades de potência. Na Ásia, nós temos também centros de aplicação, plantas e unidades de desenvolvimento, na China, notadamente. Na Índia também temos desenvolvimento de eletrônica de potência e máquinas elétricas, né? E aqui na Bosch América Latina nós temos um escritório local, né, de gerenciamento de produto de soluções de eletrificação da Bosch Powertrain. Então, essas são as mensagens finais, né? Falando de impulsionamento do mercado. Como que o mercado vai atingir o mercado de massa? A eletromobilidade vai atingir o mercado de massa, né? Com a eletromobilidade representando em 2030 até 36% dos novos veículos sendo puramente elétricos. Uma alavanca para se conseguir isso é a eletrificação desde carros de passeio, comerciais, com tecnologias híbridas, a baterias e fuel cell, ou seja, todas as tecnologias têm que estar sendo desenvolvidas, maduras, com os preços os mais racional possível. É crucial você deter a competência core, ou seja, não basta desenvolver, precisa desenvolver com inovação de custo, com integração de sistema, com padronização dos sistemas e componentes, e buscando sempre a máxima eficiência, tanto a nível de componente como de sistema. Portfólio precisa ser abrangente, ou seja, máquinas elétricas, eletrônica de potência, unidades de controle, unidades de células a combustível e baterias de 48 volts,
desde do mainstream 48 volts mild hybrid até o high voltage para veículos comerciais, ônibus e caminhões. Ou seja, é preciso uma tecnologia madura, uma presença global, né? E um suporte de engenharia dedicado para as aplicações finais dos clientes. Era isso, gente. Desculpe se acelerei um pouco, mas é justamente para viabilizar para nós um tempo de discussão mais amplo. Ótimo, Avelino. Muito obrigado. Tema muito interessante, agradeço bastante. Eu tenho mais uma pergunta para colocar de um dos participantes. Antes de colocar a pergunta, eu só queria, acho que, reforçar 2 ou 3 conceitos que você apresentou, né, Avelino, para que todos acompanhem bem, né? E depois eu vou na pergunta do participante aqui. Então, quando você mencionou uma hora questões de emissões do poço até a roda, né? Em inglês o pessoal fala well to wheel, né? Essa diferenciação é importante em toda avaliação, a maioria já deve conhecer, mas só para reforçar, porque muitas vezes as pessoas falam emissões do veículo, aquilo que sai pelo escapamento. Então, por exemplo, o veículo elétrico teria, por exemplo, emissões zero, não sai lá do escapamento, então seria emissão zero no veículo. Mas quando a gente faz essa medição do poço até a roda, a gente avalia também, tá bom, veículo elétrico, mas como que foi produzida essa eletricidade? Qual que é a pegada de carbono dessa eletricidade? Então, se é uma eletricidade produzida por meios renováveis, é uma coisa. Se, de repente, foi utilizado, vamos supor, petróleo para usar num gerador e produzir energia elétrica, claro que a pegada de carbono é bem diferente. Então, a gente avalia muito toda a questão de todo o lifetime do veículo, tudo que é feito na produção da energia, etc., emissões, e depois, muitas vezes, também se considera até questões depois da reciclagem do veículo. Então, por isso, essa diferenciação é bastante grande. Falamos bastante de CO2, né, o famoso dióxido de carbono. Antigamente, o pessoal falava muito no termo genérico de gás carbônico, né? Esse é o famoso gás do efeito estufa. Só resumindo, né, o que ele faz? Quando ele emite, ele vai para a atmosfera, ele faz uma camada, e essa camada, quando tem a radiação do Sol, bate na Terra, e essa deveria voltar refletida, essa camada que forma a atmosfera, ela impede que essa emissão solar seja refletida. Forma o famoso efeito estufa e um dos responsáveis pelo aquecimento global. Ok? A gente falou bastante em ICE ou ICE, que são os motores de combustão interna, né? Então, quando a gente fala motores de combustão interna, a gente fala pode ser gasolina, pode ser diesel, pode ser etanol, mas aqueles que queimam o combustível. E daí, nesse conceito, tem uma pergunta interessante de um dos participantes, que ele quer saber, sobre o mercado brasileiro. A gente tem todas essas tecnologias disponíveis, né? A gente tem BEV, que seria motores puramente a bateria elétrica, só bateria. Temos híbridos, temos esses motores de combustão interna, né? E ele quer saber, assim, qual que é a sua visão para 2035. A gente sabe que tem no Brasil também o etanol. O etanol, muita gente no Brasil defende como uma fonte sustentável de energia. E será que teria uma predominância no Brasil dos híbridos, movidos ao etanol, em vez de motores puramente bateria, quer dizer, puramente elétrico? Avelino, se você pudesse, então, falar um pouco para a gente. É claro que no Brasil nós temos essa diferenciação, né, essa força, que é a matriz, tanto a matriz de produção de eletricidade altamente renovável, como o combustível renovável para motor a combustão, né? Notadamente o etanol. Isso vai fazer com que haja uma presença ainda muito relevante do motor a combustão, olhando o mesmo tempo, né? Uma mesma época do Brasil em relação à Europa, Estados Unidos, China, Japão e Coreia. Isso é claro, né? Então, eu mostrei naquele slide de Powertrain Mix, né, que a Bosch trabalha continuamente em todas as tecnologias de powertrain, justamente porque acredita que não se pode deixar defasar a tecnologia do motor a combustão, colocando todo o foco
na tecnologia eletrificada, mas, pelo contrário, fazendo com que a eficiência energética também nos motores de combustão aumente continuamente, que se explore o limite dessa tecnologia. E aqui no Brasil nós temos a força do etanol, né, com sua baixíssima pegada de carbono, né? Então, olhando 2035, se formos viajar no tempo, nós certamente estaremos com números bem menos expressivos do que os outros mercados de ponta na eletromobilidade, devido a essa força que nós temos aqui, que eles não têm, né? Ou seja, seria uma vantagem para o Brasil, pelo menos aqui no mercado local. Por outro lado, nós temos questões de emissão local de poluentes, né? Só a gente lembrar das últimas decisões legislativas da cidade de São Paulo com relação à frota de ônibus, né? E um direcionamento para tecnologias de baixíssima emissão de CO2, que vai, claro, dar muita força para os powertrains eletrificados. Então, são questões pontuais. Emissão local, como você comentou, né? Ela, sim, é importante em determinados contextos, como de saúde pública, em grandes aglomerados urbanos, como São Paulo, né? Legal. Obrigado, Avelino. E só lembrando como esse impacto e como essa revolução ela vem, né? No Brasil, acho que pelo menos tem uma montadora, sim, no Brasil, ela é veículo importado, mas uma que já não oferece mais veículos puramente com combustão interna, né? Então, você não pode mais comprar um veículo só a gasolina ou só a diesel. Então, você tem que entrar já no híbrido ou só elétrico a bateria, né? Plug-in ou não plug-in. Então, essa realidade vem muito rápido. Extrapolando rapidamente assim, saindo dos veículos, só um exemplo para ver como está andando. Um exemplo, por exemplo, na Holanda, Amsterdã. Quem já esteve em Amsterdã conhece a quantidade de canais e a quantidade de mobilidade através de água e de canais com barcos ali, transporte, passageiro, pessoas e tudo mais, né? Ali é muito intenso. E toda a região de Amsterdã, ela proibiu, a partir de 2025, qualquer locomoção de barcos com motores diesel, com motores de combustão interna. Então, 2025 é daqui 3 anos. Então, são medidas drásticas, é claro, cada país vai numa velocidade diferente, mas são medidas drásticas que vão ocorrendo, né? E talvez uma outra pergunta, Avelino, antes de passar para o Zé, depois a gente pode voltar para esse tema, mas sobre hidrogênio. Eu lembro que eu tive, há uns 30 anos atrás, uma conversa muito interessante na época com o presidente do Instituto Max Planck, da Alemanha, faz muita pesquisa, e na época ele me falou muito categórico: o hidrogênio é o combustível do futuro. E a gente hoje vê várias opções e vários tipos, né? A gente tem tanto hidrogênio como aplicações industriais, né? E hoje já é presente, né? E a gente sabe que tem várias fontes de hidrogênio. O hidrogênio é classificado marrom, preto, verde, azul, né? Em função de qual que é a origem da energia para produzir esse hidrogênio, né? Mas, em termos veiculares, Avelino, pode dar assim, uma ideia como é que vocês veem hoje? Tanto, talvez, o hidrogênio combustão direto, como gás, ou talvez em células de combustível? Me referindo de novo àquela mensagem do Powertrain Mix, né, desse conceito da Bosch, desenvolver todas as tecnologias e buscar o limite, né, de eficiência, de vantagens que cada tecnologia pode entregar para o veículo. O hidrogênio segue essa mesma linha. Na linha tecnológica de hidrogênio para combustão direta, existem estudos, desenvolvimentos de sistemistas e de fabricantes de motor, né, para viabilizar a utilização do hidrogênio aonde ele estiver disponível de maneira economicamente razoável, porque isso também é uma questão, né? Se em determinada situação como o hidrogênio está lá e ele é economicamente interessante no seu custo, no seu armazenamento, no seu transporte, ele poderia então ser aplicado em motores a combustão, né, com a combustão direta do hidrogênio. E do ponto de vista de conexão com o veículo elétrico, o que a gente entende, né, e parece ser uma tendência,
de que os veículos de grande porte e que precisam se deslocar por grandes distâncias, essa combinação, né, de PBT elevado com grandes distâncias, ônibus e caminhões, para eles faria sentido a adoção gradativa da tecnologia de fuel cell a bordo. Então, a gente já vê movimentos, né, de montadoras, fabricantes de caminhões e ônibus fazendo esses desenvolvimentos. E no Brasil, a gente pode pensar de novo em fazer desenvolvimentos ainda fundamentais, né, pesquisas ainda avançadas, em que o etanol, né, fosse o combustível para um sistema de fuel cell para ser embarcado em veículos de grande porte. E aí nós teríamos uma analogia, né, do que o etanol significa no flex fuel do carro de passeio, o que ele poderia significar para o veículo de carga, com o etanol sendo o combustível da célula combustível de caminhões e ônibus. Existem já pesquisas avançadas em andamento para desenvolver essa tecnologia. Maravilha. Obrigado, Avelino. O tempo está correndo aqui, Obrigado a gente tem que passar para a próxima palestra. Avelino, por enquanto, muitíssimo obrigado. E quando a gente fala em energia, a gente tem que falar energia na parte da produção de energia, armazenagem da energia e distribuição da energia, né? E um carro elétrico, por exemplo, ele tem uma autonomia, está melhorando a cada dia, mas ele tem uma autonomia. Então, a gente tem que falar também onde que esse carro elétrico pode parar, pode abastecer, questões de eletrovias, como é que seria esse caso todo, né? Então, eu queria passar agora, por favor, a palavra para o Zeno, que vai trazer coisas muito interessantes aí sobre essa segunda parte aí desse nosso tema. Zeno, então, obrigado desde já e a palavra é sua. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a todos aí pelo convite. É muito interessante porque esses temas, né, o tempo passa voando, porque nós temos aí muita informação, temos muitas coisas boas para mostrar, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma capacidade de desenvolvimento de tecnologia muito grande, né? Bom, eu complementando aí a palestra do Avelino, a ideia, né, mostrar um pouco para vocês aí dessa questão da infraestrutura para os veículos elétricos, né? E vou tentar ser mais rápido aqui nos slides, tá? Daí, novamente, questão de dúvidas aí, daí, por favor, o Daniel pode interromper aí a hora que julgar necessário, né? Então, vou passar para vocês aqui. Então, eu hoje estou como Head of Customer Experience na GreenV, né? Então, a GreenV é uma startup aí que veio de uma empresa chamada AZ Energy. Então, hoje ela está focada em desenvolvimento de tecnologia para a mobilidade elétrica, né? Então, aqui no Brasil, e já temos aí alguns países com algumas instalações, né? Então, temos daí mais 10 anos de experiência, né? E temos soluções completas para infraestrutura de mobilidade, de eletromobilidade, e também um time aí altamente qualificado aí, né? Tudo isso para revolucionar e reinventar a relação das pessoas com os veículos elétricos, né? Bom, vamos lá falar um pouquinho, então, sobre o veículo elétrico versus veículos a combustão, tá? Então, as principais diferenças aí a questão dos veículos com motor elétrico, né? Então, ele tem uma distribuição de massa diferenciada, centro de gravidade mais baixo, justamente porque o volume maior vai ser da bateria, que vai estar no assoalho do veículo, né? É um veículo que ele apresenta aí uma conservação de energia maior, né? Então, para quem normalmente tem um veículo elétrico e por alguma razão dirige um veículo a combustão, ele sempre tenta regenerar energia. É uma mania, na verdade, que se pega. E quando você está dirigindo o carro, você está numa descida, você tira o pé do acelerador justamente para recuperar essa energia, né? O veículo elétrico aí, ele não emite gases tóxicos nem poluentes, né? Possui aí frenagem regenerativa, que é para recuperação de energia. Por conta da distribuição, ele pode ter mais espaço interior. São vários veículos ali que você tem uma possibilidade maior de espaço, né?
E o motor a combustão tradicional, né? Ele tem, na prática, ali alguns problemas aí com desperdício na distribuição de massa e peso, a questão da eficiência, né? Que se reflete em desperdício de energia, quer seja por ruído ou térmica, poluição do ar, risco químico perigoso, porque queira ou não, você está em cima ali de um líquido altamente inflamável, né? E a questão do ruído, que é uma característica do motor a combustão, né? Também o rendimento do motor elétrico é muito alto e os módulos utilizados na conversão, como o Avelino lembrou bem aí, eles têm uma eficiência eletrônica muito alta, né? A eficiência energética do veículo é bem maior, né? Atualmente, né, a tecnologia aí que está predominando é de baterias de lítio, né? Então, comprovadamente, ela tem uma durabilidade grande, né? Fato disso é que a Nissan, recentemente, ela tinha uma expectativa de aposentar os veículos elétricos da primeira geração do Nissan Leaf, por exemplo, mas os veículos continuam rodando porque a bateria não degradou tanto quanto eles tinham por previsão, né? Claro que é um veículo que tem uma tecnologia muito avançada, né? Essa questão do veículo ser sustentável, porque a maioria das peças desse veículo, partes do veículo também, ela pode ser totalmente reciclada, né? Inclusive a bateria. Então, a bateria é um caso atípico aí, porque ela pode ter um uso de segunda vida, além da reciclagem de componentes, né? E comparativamente para você rodar com esse veículo, né, ele sai um valor bem menor do que o veículo tradicional a combustão, apesar de que hoje aqui, principalmente no Brasil, o preço do veículo é um dos grandes empecilhos aí para, digamos assim, a popularização desse tipo de veículo, né? Bom, eu vou falar rapidinho aqui dos tipos de veículos elétricos, né? Então, na atualidade, nós temos aí as motivações da eletrificação dos veículos, né? Então, principalmente aí normativas mais rígidas quanto a emissões de gases, né? Então, cada vez mais está ficando mais difícil de você atender essas legislações, né? A questão do apelo aí para a eficiência energética e sustentabilidade, questões como aquecimento global e questões de saúde pública, né? Isso na questão da pandemia aí, principalmente em períodos de lockdown, isso ficou evidente porque muito da frota, principalmente veículos pesados, diesel, ela parou de circular e melhorou significativamente a qualidade do ar, né? A questão de atualização tecnológica e o termo da atualidade agora é que é a transição energética, que é justamente você mudar de uma fonte de energia para outra, para a movimentação, principalmente aí da área de transportes, né? Então, os tipos de veículos elétricos que a gente tem aí, então é o veículo elétrico a bateria, que é 100% elétrico aí. Então, ele funciona puramente com energia elétrica, tá? Armazenada num conjunto de baterias embarcado e é carregado com uma fonte de energia externa, né, para você ter autonomia completa do veículo, né? Então, os veículos também, claro, têm a frenagem regenerativa ou trechos em declives, onde ele recupera energia. Isso fica evidente quando, por exemplo, você percorre um trecho de serra, né? Então, um exemplo típico aqui, você sai de Curitiba para Paranaguá, o veículo recupera muita energia na descida da serra, em compensação na subida, ele com certeza vai cobrar essa diferença aí, né? Então, é uma questão aí de tecnologia também aplicada ao veículo, né? O veículo elétrico híbrido, né? Então, ele é movido por combustíveis fósseis aí ou renováveis, né? Então, gasolina, etanol, diesel, mais recentemente aí que temos lançamentos no mercado, né? E a característica é que você tem uma bateria com uma capacidade de armazenamento de energia menor, né? E você consegue carregar ela através de uma combinação aí de frenagem regenerativa e se você necessitar de mais carga, daí entra o motor a combustão para fornecer energia para essa bateria, né? A principal diferença para o veículo plug-in é justamente a presença de um conector para você carregar ele, por exemplo, numa tomada comum, né? Então, é característica de veículos, né? Os primeiros veículos que vieram aqui para o Brasil, eles não tinham essa característica, muitos ainda rodam aí no Brasil. Eu entendo que por uma questão provavelmente de ausência de infraestrutura de recarga
e também uma questão de custo, né? Porque você tem que ter um conjunto, não só o cabo, como a eletrônica também, para atender essa característica da recarga, né? E, como bem exposto aí pelo Avelino, o veículo a célula de combustível, né? Então ele usa uma célula para gerar hidrogênio, depois para converter em energia elétrica, e ele também tem uma bateria de pequena capacidade, né? Para aproveitar, no caso, ser carregada pela energia gerada pela célula combustível, né? Na minha opinião, esse tipo de veículo, né? Nós temos aqui no Brasil o exemplo do Toyota Mirai, que é um veículo relativamente grande, né? Então, nós aqui, com absoluta certeza, nós veremos veículos mais pesados adotando esse tipo de solução, por ter aí, vamos dizer, mais espaço, né, para a instalação desses equipamentos. Obviamente que a tecnologia vai evoluir para sistemas mais compactos, né, e a tendência é que nós teremos, sim, dentro desse mix de veículos aí, essa solução presente num curto espaço de tempo. A título aqui de informação, né, aqui são alguns modelos de veículos, né, então, mostrando aí a capacidade das baterias, né. Então, essa tabela ela mostra características, né, de capacidade de armazenamento de energia, né, as potências de carga, então, tanto para carga em corrente alternada e corrente contínua. Corrente alternada normalmente ela é mais lenta, porque ela utiliza uma eletrônica embarcada no veículo para fazer a conversão de corrente alternada, que é o que a gente encontra nas tomadas residenciais, para corrente contínua, que é a característica da bateria embarcada no veículo, né? Aqui nessa tabela, por exemplo, não consta autonomia, porque a autonomia ela depende de uma série de fatores, digamos assim, da força aplicada no acelerador, né? Relevo onde você vai rodar com esse carro, né? Mas para medição dessa autonomia, existem aí determinadas normativas que mostram para você ali uma expectativa de autonomia, né? Mais para frente ali eu vou mostrar os carregadores para vocês aí, e daí vai ficar evidente essa questão dos tempos de recarga, ok? Bom, falar um pouquinho aqui dessa questão, então, das tomadas e plugs para carregamento, né? Então, nós temos origens distintas, então, América do Norte, Ásia e Europa. Nos Estados Unidos e Canadá surgiu o tipo 1, né? Bem como o padrão adotado pelo fabricante Tesla, né? Na Europa, já está normatizado, aí a maioria dos veículos utiliza o tipo 2, né? E existem, para quem não conhece, aí um conector denominado tipo 3, que ele foi adotado na Itália inicialmente ali e tal, mas venceu a maioria, digamos assim, e hoje se adota esse tipo 2, né? Na Ásia, né, então, por exemplo, o Japão, né, existe esse conector de corrente contínua chamado CHAdeMO, abreviatura de Charge the Move, né? E o GBT da China, que é um padrão ali que alguns veículos aqui no Brasil são comercializados com essa interface e necessitam de adaptadores para você conseguir fazer a recarga, né? Então, aqui um desenho dos principais adaptadores aí, né? Então, muitos podem olhar e dizer, puxa vida, mas não tem uma padronização, uma salada, é muita opção, né? Considera-se que nesse momento não seria o ideal você padronizar, principalmente aqui no Brasil, justamente para você ter uma maior inserção de infraestrutura de carregamento, né? Então, você ter, digamos assim, uma disseminação maior, né, desse conjunto, né? O caso no Brasil, os conectores da Tesla usam adaptadores para carregar o carro, porque a maioria dos veículos é feita por importação independente, eles chegam no Brasil importados dos Estados Unidos, apesar de que existem veículos que vieram de país europeu e ele já veio daí com o padrão tipo 2. Tá?
Esse aqui, eventualmente, se tiver mais alguma dúvida, mais para frente eu posso esclarecer para vocês aí, né? Então, quais são os tipos de carregadores que a gente encontra? Então, o chamado aí carregador de emergência, na verdade, muitos veículos possuem esse carregador como um acessório de série, né? Que você vai carregar na tua tomada de casa, né? Então, você tem correntes baixas aí, adequadas para os padrões que nós temos na nossa residência. Então, uma tomada de 10 amperes, tomada de até 20 amperes, que é a padronizada, né? E é para você deixar o carro aí por um longo período conectado na tomada para carregar a bateria. Temos aí os carregadores portáteis, que aí sim possuem potências maiores, né? Podendo chegar aí até modelos com 22 kW de potência, né? Que daí são alimentados por 3 fases, né? Então, sistemas trifásicos. Apesar de que não são todos os veículos hoje que aceitam esse tipo de carregamento. Eu diria até que são minoria no mercado aí, né? Mas é característica de cada fabricante com a sua motivação, provavelmente custo, né, da eletrônica embarcada para fazer essa conversão de energia, né? Os carregadores wallbox, então normalmente esses modelos eles são adotados em situações onde você vai ter, por exemplo, um shopping, onde você vai ter um carregador público, né? Condomínios, áreas comerciais, industriais, né? E também ele pode chegar aí até 22 kW de potência, né? O wallbox Smart é que além de ter a capacidade de carregamento, ele tem uma capacidade maior de gestão, né? Então você pode ter cobrança da energia embarcada dentro desse equipamento, né? Você pode também no condomínio ter um acesso através de cartão, através de um código, de um QR Code, né? São características aí que vão variar de fabricante para fabricante. Carregadores para uso público, né? Eles têm uma construção mais robusta, porque muitas vezes eles vão ficar ao tempo, né? Eles possuem aí características construtivas mais adequadas para esse tipo de uso, né? Então, eles podem ficar em locais abertos, né? Podem ser instalados em totens, como nessa imagem ali, né? E eles podem ou não ter o cabo fixo. Então, quando você não tem o cabo, geralmente é para evitar vandalismo, furto, né? Isso varia muito aí do local onde ele vai ser instalado. E daí os rápidos e ultra rápidos, né? Então, são carregadores aí com níveis de potência elevado. Então, os primeiros que foram instalados aqui no Brasil possuem aí as saídas com potência na ordem de 50 kW, e hoje nós já temos carregadores que possuem aí 40, 60, 150 kW, e os mais potentes que nós temos instalados no Brasil são a rede de carregadores da Porsche, que nas concessionárias, então, em São Paulo, tem o carregador mais potente, que até então foi o primeiro a ser instalado, com 350 kW de potência total. Obviamente que o veículo precisa ter a capacidade de absorver potência nesse nível, né? Então, são poucos hoje os veículos que conseguem ter um aproveitamento máximo dessa potência disponível, né? Então, Rosena, Oi, pode falar? você me permite, Zé, um comentário aqui em cima dessa tua fala? Por favor. Essa questão de carregamento de altíssima potência aí na casa do megawatt já, ele também está, digamos, direcionando o desenvolvimento de powertrain, tá? Então, a gente vê desenvolvimentos de powertrain com barramentos de tensão cada vez mais altos, né? Na casa de 800 volts até 1000 volts, ou até um pouquinho mais, para que justamente haja compatibilidade, né, do sistema interno do veículo, aceitando potências bem mais elevadas com os carregadores. Isso nos mercados de ponta, como a Europa, já está em plena discussão e os sistemas já estão em desenvolvimento, né? Ou seja, aquilo que eu comentei na minha palestra de 800 volts ser o mainstream atual para veículos de grande porte, ônibus e caminhões, esse valor
está em revisão, né, e esse valor pode ser aumentado justamente para diminuir, no final das contas, o tempo de carregamento dos veículos de grande porte, né, ou superesportivos de alta potência. Exato. É o caso, Avelina, é bem importante essa tua observação, porque a linha da Porsche, né, então o Porsche Taycan, ele já trabalha nessa característica de 800 volts, né? Então, inclusive, ele vai demandar um treinamento específico, né? Um cuidado extra aí para o pessoal que vai trabalhar com esse veículo, justamente para não ter nenhum problema quanto à manutenção desse conjunto de baterias, né? Isso aí é outro objeto aí digamos aí, mais um seminário completo para falar disso, né? E também alguns caminhões, né? Eu tive contato aí com os caminhões da Jaque, em que eles também precisam do nível de tensão mais alto para se conectarem nesses postos com potência elevada, né? Eu vi que tem uma pergunta ali, Daniel. Isso, Zé, não tem uma pergunta aí sobre conexão em corrente contínua alternada. Tem duas, na verdade, tem uma outra sobre hidrogênio, etanol, talvez a gente possa deixar para o fim, que talvez envolva você e o Avelino. E a segunda, se você pudesse responder já, Zé. A questão da diferenciação entre corrente contínua e alternada, basicamente tem a ver com esse próximo slide aqui, que é justamente a corrente contínua, a recarga é mais rápida, por quê? Porque você tem a conexão direta na bateria através de um controlador, né, chamado BMS, né, que é o Battery Management System, né? E basicamente, quando você liga em corrente alternada, você tem um conversor interno do carro que não necessariamente vai te entregar potências superiores, por exemplo, da ordem aí de 150 kW, que foi um tipo de carregador que eu comentei com vocês aí, né? Então, em corrente contínua, por exemplo, o Porsche Taycan, ele demanda até 270 kW de potência. Ficaria inviável para você ter um conversor interno para esse nível de potência. Então, hoje, na prática, o que você encontra no mercado? O Renault Zoe de primeira geração, ele aceitava até 43 kW de potência, mas ele tinha internamente esse conversor com essa capacidade. Posteriormente, nas versões mais atuais, então na segunda geração, ele foi padronizado em 22 kW de potência, né? Mais recentemente, a Renault trouxe também esse carro com corrente contínua. Então, vai depender muito aí também da disponibilidade de rede de recarga que você vai encontrar. Então, você hoje aqui em Curitiba, quando você vai em alguns shopping centers, você vai ter o carregador em corrente alternada de 22 kW. Tá? Essa instalação só é possível porque normalmente esses ambientes eles possuem sistemas de ar-condicionado já com nível de tensão mais elevado. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente que esse pode ser um problema dependendo da região do país onde você vai instalar a tua infraestrutura. Claro que daí as diferenças estão ali, né? Então o carregador de corrente alternada ele é bem mais simples, né? Então ele faz simplesmente a conexão com a rede. E o de corrente contínua, ele depende de uma eletrônica muito mais sofisticada para você fazer tanto a comunicação com o veículo, quanto a ajustar os níveis de potência. Acho que está respondido, né? Vamos lá. Bom, então aqui esse carregador interno do veículo, né? Então, os primeiros veículos que vieram, por exemplo, o Renault Kangoo, 2014, veículos híbridos, então eles carregam a 3,6, 3,7 kW, né? Esse valor varia um pouquinho, porque os veículos, como a maioria deles são importados, eles foram feitos para redes onde aqui o nível de tensão chega em 230 volts, né? Posteriormente, aí, existem outras capacidades de carregamento. Então, por exemplo, aí o GM Bolt, né, que está na rua aí já faz um tempinho, carrega em monofásico 7,4 kW. 11 kW, por exemplo, monofásico, é o Tesla, né, com adaptador para corrente alternada.
Como eu comentei aqui, o Renault Zoe e BMW que carregam em níveis de 11 kW, então 127 e 220. Os veículos aí com os esportivos, né, como o Avelino comentou, possuem a capacidade máxima de 22. Alguns veículos da primeira série que a BYD trouxe para o Brasil também carregam nesses níveis de potência aí. Então, isso que vai impactar, mais para frente eu vou comentar com vocês, da questão da infraestrutura de rede. O problema é que nós aqui no Brasil, por conta aí das heranças das redes de distribuição de energia, nós temos esse problema aí. Então, esses níveis de tensão eles são padronizados no Brasil. Quer dizer, 8 níveis padronizados. Então, ao longo do Brasil, você pode ter essa variação de níveis de tensão. Imagine para um fabricante de veículo elétrico ou para o fornecedor de infraestrutura fazer a adequação de rede, considerando o que vai ser encontrado pelo Brasil. Então, aqui é um exemplo bem claro, né? Então, por exemplo, Santa Catarina, nós temos aqui redes 220 e 380 e já no Paraná 127 e 220 volts. O que vai significar isso? Então você vai para Santa Catarina, né, instala um carregador trifásico e consegue carregar o carro com o dobro da velocidade de carregamento comparado ao Paraná. Por quê? A não ser, claro, que você utilize um equipamento especial, um transformador, para fazer essa adequação dos níveis de tensão. Isso aqui é um empecilho, tá, para a instalação de infraestrutura de recarga, né? Então, é mais um detalhe aí, eu não diria nem curioso, é mais para quem vai trabalhar instalando essa infraestrutura aí. Vamos lá. Bom, como foi citado aqui, então, as diferenças entre matriz energética e matriz elétrica, né? Então, a matriz energética é um conjunto das fontes de energia, geralmente que são transformadas para energia térmica, mecânica, utilizadas em produção industrial, transporte, aquecimento e refrigeração. Diferente da matriz puramente elétrica, que é o conjunto das fontes disponíveis para geração de eletricidade, né? Então, é importante compreender essas diferenças aí, para não fazer confusão quando você compara o cenário global versus o cenário brasileiro. Então, por exemplo, a matriz elétrica no Brasil, que é o que se fala muito, né? Para geração de energia elétrica, você tem aí esse número aqui, foi retirado ali do Balanço Energético Nacional também, né? E da empresa de pesquisa, a EPE, né? Mostrando aí que o Brasil chega aí a 83% de energia renovável comparado ao mundo aí, mas isso especificamente para geração de energia elétrica, tá? No caso da matriz energética, esses dados aí estão com uma divergência aí, não foram atualizados aí desse material da Greenvie para os anos mais atuais, mas aí fica evidente, né, que nós temos também uma participação grande, né, de petróleo e derivados, mas aqui para tudo, para a produção industrial, né, tanto que a diferença aqui, por exemplo, energia hidráulica, 2,6% parece muito pequena, mas é um comparativo do que é usado como fonte de energia para vários processos, não necessariamente para energia elétrica, né? Então, essa questão aqui, tem muito debate aqui no Brasil, justamente da origem da energia para a recarga de veículos elétricos. Então, fora do Brasil, isso é um problema, mas a Europa, outros países, eles estão passando justamente pelo que se chama de transição energética para você conseguir limpar, digamos assim, essa matriz de geração de energia, né? Bom, eu vou acelerar um pouquinho aqui por causa do horário, mas aqui no Brasil, o que nós temos hoje em termos de redes públicas para carregamento? Basicamente, projetos de pesquisa e desenvolvimento aí que foram fomentados pela ANEEL, né? Então, Santa Catarina, projeto Eletroposto Celeste, Paraná, Eletrovia da Copel, projeto de eletrovias inteligentes no Rio Grande do Sul, que está para ser implementado agora, CPFL, que foi uma das pioneiras, né? Instalou rede de carregamento em Campinas e região, a EDP, né, que montou aí corredores elétricos, então já possui vários carregadores, você sai de Curitiba, vai para São Paulo,
Na rede grau ali você já encontra os carregadores com potências altas, né? E outros que ainda estão sendo implementados, né? No Nordeste, aí tem 1.100 quilômetros de estradas com carregadores, né? E o interessante é comparando todos esses projetos, claro que eu não citei todos, mas cada um tem a sua característica, tanto quanto coisas básicas como locais de instalação, né? Isso até fica uma crítica para o pessoal do Nordeste lá, porque lá tem locais que simplesmente tem o poste, o transformador e o carregador, não tem mais nada. É até assim, você chegar na madrugada chega a ser perigoso de você estar nesse local. Diferente de outros projetos aí, onde os pontos de recarga estão em regiões, em locais com segurança, com monitoramento, internet, toda uma infraestrutura de restaurante, hotel e tudo mais, né? Um exemplo aqui de redes privadas, por exemplo, Estados Unidos, apesar da Tesla comercializar os seus veículos, ela trouxe a rede de recarga. Então, carregadores aí que chegam a 250 kW de potência, né? Nos Estados Unidos e na Europa, eles têm que adotar o tipo 2 por força da padronização. E recentemente eles anunciaram aí uma infraestrutura nova para carregar em até 1 megawatt de potência. É muita coisa, é uma infraestrutura muito pesada que tem que ser instalada para permitir isso, né? Então, o objetivo maior, né, deles é justamente os veículos pesados, né? Caminhões e ônibus, né? Bom, aqui no Brasil também, então, por exemplo, a Audi, ela está trazendo aí nas concessionárias os carregadores desse modelo aí, de 150 kW, então aqui em Curitiba acho que foi um dos primeiros a ser instalado, e a ideia é que ela chegue até o ano que vem em 40 concessionárias da marca, né? Obviamente que aqui eles dão a preferência, vamos dizer assim, para os veículos desse fabricante, se bem chegando na concessionária, bem negociado, você consegue carregar teu carro nessa estação. A Volvo também adotou aí, foi uma das empresas aí que tirou o veículo mais vendido dela de linha, que era o XC40 híbrido, e colocou esse veículo 100% elétrico. Então, hoje ela é uma das líderes de mercado e ela também trouxe essa rede de carregamento rápido. Então, alguns desses pontos aí já estão instalados. Os mais recentes foram esse de São Paulo a Belo Horizonte, que foram instalados ali. Questão de coisa, acho que nem de um mês que esses carregadores também foram já instalados, né? Mais recente aí, um acordo aí, Nissan, Movida, essa rede de postos Sim e as Electric, montando aí carregadores que eles chamaram de Rota Sul, né? Então, você vai atender cidades aí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a característica que eu comento com vocês aqui é da velocidade que isso foi feito. Então, por exemplo, aqui no Paraná, a instalação da Eletrovia foi em 2018, né? E a velocidade, né? Então, que essa rede foi a evolução dessas redes nos últimos anos aí, né? Então, vamos lá. Aqui, bom, mais recentemente, esse posto de 100% elétrico foi inaugurado semana passada, aí, mostrando aí a evolução do sistema aí, de uma velocidade bastante rápida. Então, para fechar aqui, o que hoje você tem de dificuldade? Adequação da rede elétrica interna, né? Muitas residências possuem facilidades, condomínios, principalmente, não são adequados para você colocar, por exemplo, uma simples tomada na garagem, né? Os empreendimentos mais novos já estão trazendo essa infraestrutura, né? As redes de distribuição, elas não têm o padrão ideal. Então, no caso do Paraná, aqui, onde a gente não tem fornecimento em 220 e 380 volts. Padronização dos níveis de tensão que eu citei, né? Alguns estados já possuem normas específicas para novos empreendimentos. Então, São Paulo, Distrito Federal, já exigem que nas construções seja feita a previsão da infraestrutura. A legislação demora muito para ser atualizada. Os modelos de cobrança ainda não, apesar de liberados, eles não estão 100% esclarecidos, né? E modalidades tarifárias aí que podem encarecer ou
baratear o custo da energia, né? E, claro, o custo dos equipamentos, né? Esses em corrente alternada, eles têm um valor bem menor quando comparado aos de corrente contínua, mesmo porque a maioria deles é tudo importado e temos aí uma incidência muito grande de impostos. Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Fico aí à disposição para esclarecimento de dúvidas aí, pessoal. Muito obrigado. Zeno, muito obrigado, excelente apresentação também. A gente sempre sofre com o tempo, né? Que a gente quer apresentar muito, tem muito tema e não dá. É sempre uma dificuldade. Eu queria encaixar uma pergunta, que a gente está a 5 minutos do encerramento, mas eu queria tentar encaixar uma pergunta. Vai ser um desafio, porque a pergunta é complexa e, é claro, a gente só tem 1 minutinho para a resposta. E se depois o Avelino também quiser complementar, ou ver qual de vocês gostaria de responder, a pergunta: qual seria a vantagem, em termos de eficiência, de um veículo movido a hidrogênio a partir do etanol? Seria já uma fonte sustentável, em relação ao híbrido movido a etanol. Eu sei que a resposta não é simples, mas talvez alguns comentários sobre como que a gente avalia isso. Eu passo essa pergunta. Avelino, quer comentar um pouquinho? Pelo menos quais fatores que a gente consideraria. Eu sei que não dá para dar uma resposta clara, né? Existem muitos parâmetros, mas talvez dizer o que a gente considera de um lado e de outro. Talvez o driver principal não vai ser essa questão de qual seria mais eficiente somente, não seria o único driver. E o que a gente conhece do poço à roda é bem estabelecido, bem estudado, e já tem caso prático, obviamente, de vários anos do Brasil, é o do motor flex a etanol, né? Então a gente sabe a cadeia de eficiência dele, e somar nessa cadeia a parte de powertrain elétrico, né, não é difícil, dá para fazer isso teoricamente. Já o do etanol, sendo o combustível de uma célula combustível, de um veículo eletrificado com powertrain elétrico, essa cadeia de eficiência, né, essa multiplicação dos fatores de eficiência para se chegar na eficiência final do poço à roda, essa não está tão estabelecida que permita a gente comparar, né? Mas daí eu volto àquela minha fala anterior, de que o que vai determinar realmente a força com que uma determinada tecnologia vai penetrar em um determinado mercado ao redor do mundo, vão ser as particularidades do mercado. Seja o quanto que ele tem de matriz elétrica renovável para carregar ali a bateria de um veículo elétrico, né? Seja se ele tem disponibilidade de produzir ou um hidrogênio verde para uma célula a hidrogênio, ou, né, etanol, como é o nosso caso, que também tem baixa pegada de carbono. Então, são inúmeros fatores, né? E eu acho que a gente está muito cedo para conseguir fazer uma comparação em termos de eficiência, de ponta a ponta. Legal. Obrigado, Avelino. Realmente, só parte do hidrogênio caberia, e o hidrogênio verde, especificamente, caberia uma live. O tema é muito interessante, apaixonante até, muitos detalhes, é que a gente vai pincelando o que é possível nesse período, né? Chegamos no final, então eu queria primeiro agradecer muitíssimo ao Avelino e Zeno. Foi, acho que, muito rica as duas apresentações, trazer os aspectos. Eu acho que o pessoal gostou muito para entender o que está acontecendo e mostrar para que direção que vai, né? Augusto, muito obrigado, você e a Marcela, pela organização aí do evento, muito bom. Eu tinha prometido falar um pouco também dos temas do ano que vem, mas acho que o tempo ficou curto. A gente vai achar uma outra forma de divulgar isso daí, para não me estender muito. Aos participantes, agradecer muitíssimo a participação. Como eu disse, o nosso diretor-presidente da RACA Paraná está participando, ele colocou uma pergunta, tivemos conselheiros aqui participando, pessoal que mexe muito com o meio ambiente, e agradecer a todos os participantes. É a última do ano, a gente promete várias ano que vem, inclusive mais presencial do que live, né, do que online. Então, isso daí, fiquei muito contente, eu acho que a gente conseguiu o objetivo de trazer pessoas que entendem do assunto, né, Zeno e Avelino, e contribuir com esse conhecimento. E eu queria, então, passar, Augusto, a palavra para as suas considerações finais e
encerramento aí da nossa live. Perfeito, Daniel. Eu, primeiramente, agradeço a excelente moderação que você fez ao evento. Ficou show de bola, ficou muito legal, leve e dinâmico. Aos palestrantes, Avelino Souza e Zeno Nadal, nosso cordial agradecimento, né? Receberam muitos elogios aqui pela qualidade e competência técnica. E agradeço aos patrocinadores da Câmara, né, que possibilitam a realização desses eventos. Vou colocar aqui o nome deles na tela para que todos vejam. Patrocinadores Masters, a Anderson Balão, a Robert Bosch, o Grupo Servopa, e os patrocinadores do nosso grupo, que são a Brose, a Gemi, Nix Atones, OKE, Reiner Coatings, Statomate e Trox, e um apoiador aqui, né, que cedeu um palestrante, que é o Zeno Nadal, a Green V. Os nossos agradecimentos, e como disse Daniel, a gente espera trazer muitos temas interessantes em 2023 e, sobretudo, no formato presencial. A gente vai se comunicando, tá bom? Grande abraço a todos, excelente tarde. Obrigado, um abraço. Valeu. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, tchau, tchau.